voltando. Olha, eu fiquei tão impressionada que eu pedi pro Meldo, bem-vindo, Meldo, mais uma vez. Obrigada por seu carinho, por sua atenção. Trazer o Gyrotonic aqui é o giro que tonifica. Isso, giros para tonificar. Giros para tonificar. Vamos falar direitinho? O aparelho é composto dessas duas peças? O método, Carla, na verdade, é composto por 5 máquinas. Isso é uma. A gente compõe essas Isso aqui é uma só? Essas duas bases é uma máquina que é a máquina-chave, a máquina inicial do sistema. Fora essa, a gente tem outras 4 máquinas que a gente não tem a fabricação delas ainda no Brasil. A gente só tem fabricação de 2. A gente também tem a outra unidade que já é fabricada no Brasil, no nosso espaço. Mas as outras 3 a gente não tem ainda no Brasil. Mas eu fiquei impressionada porque qualquer pessoa pode fazer os exercícios do Gyrotonic e vai melhorar a postura, vai melhorar problemas de coluna. A gente tem até o doutor Edilson que tuitou, né, dizendo que é um dos pacientes, de tanto fazer cirurgia plástica, né, ele acaba prejudicando um pouco a postura. Então, Carla, isso é interessante a sua pergunta, a curiosidade. Todo mundo pode e deve praticar Gyrotonic. Na verdade, é uma metodologia que ensina você a otimizar os movimentos da sua coluna, que é um eixo principal do corpo da gente que a gente utiliza sem nem perceber o dia todo. Então, mesmo quem não tem uma lesão deve praticar os movimentos. Alguns movimentos podem ser utilizados em casa, a gente pode ensinar alguma coisa para o seu telespectador. E quando a gente tem uma lesão, seja uma lesão ortopédica, reumatológica, até mesmo neurológica, pode se utilizar. Ele é principalmente para quem sofreu esse tipo de lesão, tentar se recuperar? Ele foi desenvolvido pelo criador através de uma lesão que ele sofreu na panturrilha, no músculo da batata da perna. E a partir dessa lesão que ele teve, ele desenvolveu o método. Então, tem uma forte ligação com a aplicação terapêutica. E no mundo todo, hoje nós somos mais de 2.400 locais de aplicação do Gyrotonic no mundo, é aplicado por fisioterapeutas e também por outros profissionais. Então, a gente tem a linha do Gyrotonic para condicionamento físico, isso é aplicado por educadores físicos, mas a linha que a gente aplica em Fortaleza é a linha do Gyrotonic, aplicação terapêutica, seja para problemas de coluna, problemas de ombro, de tornozelo, joelho, quadril. Dá para fazer uma barriguinha chapada com um aparelho desse? E aí dá para, com certeza, melhorar, ter performance e melhorias da postura e da estética, são objetivos de beleza. Que quando a gente corrige a postura, você já automaticamente já posiciona o abdômen. Quem está assim mal posicionado, já tem essa protusão abdominal. Mas benefícios estéticos chegam e a gente tem aí grandes propagandeadoras, tipo Naomi Campbell, Juliana Paz, Madonna, que praticam Gyrotonic, né? Então, no mundo dos esportes, por exemplo, a gente tem a figura do Tiger Woods, que é o maior golfista que a gente já teve no todos os tempos. Impecável, né? E que tem toda a prevenção das lesões do golfe dele e da melhora da performance através do Gyrotonic. Mas no mundo todo o método se difunde pela forte aplicação que a gente tem com lesões corporais, para que a gente possa recuperar a função desse corpo, dessas lesões, e depois fazer isso como ação preventiva e de promoção da saúde. Então é do 0 aos 120 anos, digamos, né? Que a expectativa de vida agora é 120 anos. Então, a gente pode utilizar em crianças a partir de 10, 12 anos, se já tiver algum desvio postural, o foco na coluna é muito forte. E a gente tem no nosso estúdio, por exemplo, no nosso serviço na clínica, até praticantes de 80, 82, 84 anos. Mas as lesões, por exemplo, a exemplo do Dr. Edilson Pinheiro, que é um nosso top cirurgião plástico da cidade, que pratica, já tem 2 anos e meio que pratica Gyrotonic, para que ele possa ter uma coluna firme. Isso também várias outras pessoas vão em busca desse objetivo. Vamos mostrar como é que funciona, Vamos né? Alguma coisa aqui. Você vai ser o nosso modelo e também o nosso professor. Então vamos lá. Vamos sentar. Então, digamos que você está na sua primeira aula, né? Sim. Então como é que começa essa aula do Gyrotonic? A primeira aula a gente pode até demonstrar daqui a pouquinho, que fica inclusive uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, Carla, num banquinho que pode ser utilizado como um banco de casa mesmo, uma cadeira da sua copa, da sua cozinha, a gente pega já um semelhante a esse. Tá. Mas aquele ali, né? Que é um outro banquinho, já podem trazer daqui a pouquinho. A gente ensina os movimentos para que possa acontecer movimentos que são naturais da sua coluna, mas que você faça agora consciente, reeducando essa postura, que é a ideia de você reeducar a postura do praticante na dinâmica. Sempre corrigiu-se muito as pessoas, mas na estática. Mas nós somos seres da dinâmica, nós nos movimentamos o dia inteiro. Então, por que a gente nunca observou as pessoas se movimentando para corrigir que naquela hora a coluna dela estava meio disforme para um lado, a bacia estava mais elevada, estava mais rodada. A mulher também, né, põe
a bolsa mais de um lado mais que de um lado do outro, que acaba o ficando outro, mais torta, e né? vai desenvolvendo compensações, desvios. Então, a gente tem o grande lance de diferencial do gyrotonic, que é tentar promover movimentos tridimensionais nas articulações e fazer com que essas articulações elas criassem espaço entre um osso e o outro e evitassem os famosos atritos que é ósseos. o que causa artrose, bico de papagaio, essas coisas. Sim, o bico de papagaio é um prolongamento ósseo que é crescido e estimulado por conta desses atritos. Então, quando você, por exemplo, se a gente me observasse numa postura ruim, eu estivesse sentado, meio que largado, quando a gente não tem um apoio em nenhuma cadeira, dá essa sensação de sentar nessa posição. Mas eu posso, eu mesmo, crescer alguns centímetros e, por contração da minha musculatura, manter-me ereto. Fala essa história de crescer. Com o tempo, se você não vai fazendo nenhum tipo de alongamento, de exercício como esse, você vai diminuindo de tamanho? Você observa com o passar da sua idade, nos idosos, Carla, a diminuição da estatura, até mesmo por conta que os ossos também vão tendo perda de mineral óssea, de cálcio. E esses quantos ossos... centímetros a gente vai perdendo aí com o passar do tempo? Isso varia de indivíduo porque vai variar com relação à sua alimentação e à prática de exercícios que você teve durante a sua vida inteira. Mas é considerável também por conta da postura que vai se perdendo. Então, se você observar um idoso, além dele ter realmente perdido espaço nas articulações, ele meio que se curvou, porque ele perde o centro de gravidade, então ele cria uma atitude cifótica. Então, se a gente só conseguisse desenrolar, ele já tinha criado uma melhora de uma postura, mas ele também não tinha ainda voltado para a estatura que ele tinha antes, por conta desses espaços entre os ossos que foram diminuídos. E a ideia do gyrotonic é fazer com que você, com a sua própria ação muscular, possa sair dessa postura ruim e possa estar aqui. Então, você ganha alguns centímetros. Tu ganha uns 4 ou 5 centímetros só porque me aí, contraí, tá? Só porque me conectei, né? Dei um comando para controle motor. Isso é interessante. Então, vamos mostrar aí na prática como funciona. Então, a gente trabalha com alguns movimentos da coluna, onde a gente faz as extensões da coluna, quando você abre a coluna para fora, e você dá controle para as flexões da coluna, quando você curva a sua coluna para dentro. Ah, mas eu não faço esse movimento durante o dia. Faz várias vezes. Pegar um objeto, conversando com alguém lá na frente, e agora se interessar pelo objeto e parar de falar com a pessoa e trazer o objeto para si. Ou ir primeiro olhando para o objeto e alguém te chamar e você fazer essa extensão. E agora você tem controle de voltar. Só que tem gente que na primeira aula não vai para essa extensão toda. Não vai toda. para essa extensão toda, nem faz tão harmônica, tá? Porque a gente Como é que é, digamos, uma primeira aula de alguém que está meio enferrujado? Alguém que está meio enferrujado, ela vai não descer com tanta harmonia. Aqui ela vai meio que despencar e querer subir de uma vez, e aí isso vai trazer pequenas dores em alguns pontos, porque ela não tem um arco funcional da coluna, ela despenca em uma vértebra. A gente costuma dizer para o paciente que ele tem que, para o praticante, que ele tem que perceber que a coluna dele composta de várias vértebras, são pequenos ossos que a gente tem na coluna. E esses ossos, eles têm mobilidade entre um e outro. É como se a gente tivesse a coluna da gente um colar de pérolas. Porque essas pérolas, elas têm que ter mobilidade. E não que a coluna da gente fosse um bambu, né? Uma madeira rígida, tá? E sim que tivesse mobilidade. Então, os praticantes, eles costumam vir de uma vez. Pá, enquanto a gente quer que ele consiga dar esse... No fim do dia ele está com a dor maior do que ele chegou. Do que ele chegou. Então, o que a gente quer é que ele faça esse deleite e consiga fazer uma mobilidade entre as suas vértebras. E a gente vai ter várias posições onde a gente vai simular trabalhos de braços diferentes. Hoje em dia, nós passamos muito tempo da nossa vida sentados. Sentado para dirigir, sentado para trabalhar diante de uma bancada, sentado para se alimentar, sentado para estudar, enquanto que nós éramos seres da dinâmica. Então, ficamos bípedes e depois ficamos sentados. Isso não foi nada inteligente. Geramos pressão em cima dos quadris, da bacia, dos joelhos, dobramos essa cadeia muscular, porque as pessoas têm tanto encurtamento atrás do joelho. Ainda se usa um salto alto. Ainda se usa um salto alto. Mas que é interessante, que uma mulher precisa para ganhar elegância, depois vai... Ganhar altura também, também. E depois vai praticar gyrotonic, fazer uma aula de alongamento. Então, a ideia é que você possa ter controle. O que você manusearia nesse campo de alcance, nessa zona de alcance, mas que você consiga levar também a sua coluna. Ir lá na frente, pegar esse objeto e se interessar por outro objeto que estaria aqui, trazer esse para próximo de você e trazer esse outro para próximo de você. Isso ele vai fazendo passo a passo, até depois ele criar velocidade nessa coluna. E você chega em algum momento a pedir aos alunos para ter essa velocidade? Isso vai dar que tipo de... Tanto o ritmo, que a gente chama isso de ritmo, que ele vai ter que gerar uma fluidez, como a gente vai aumentando, o Carla, também, a resistência desse movimento. O que estava suave para mim vai ficando agora... Deixa eu pegar aqui. Por favor. Estava bem suave, estava assim. É como se a gente estivesse nadando numa água bem fluida. É gostoso de pegar. Sim, é gostoso. Aí você vai apertando como em qualquer...
e deixando esse movimento mais resistente. Como em qualquer aparelho que você encontra em academia, para treinar fortalecimento. E aqui a gente vai treinando a estabilidade das articulações, deixando elas mais firmes. E aqui ainda a gente tem a possibilidade de iniciar quando a pessoa tem os braços pequenos, né? Ou ela tem um tamanho pequeno, fechar esse campo e ainda diminuir o tamanho dos handles, das alças dos braços. Mas a ideia é que mesmo o praticante, no primeiro dia, que ele só tem um braço que vem até aqui, com a prática continuada, ele consiga ter expansão. Tanto que o sistema chama de Gyrotonic Expansion Systems. É um sistema de expansão girotônica. A ideia é de fazer com que eu estava aqui, contraído, e eu me expandi. Então, eu criei centímetros. Em quanto tempo eu ganho eu percebo essa diferença? Na primeira aula, o indivíduo já sai sentindo que ele está mais ereto. Ele diz, olha, eu já estou mais bem posicionado, porque tem um trabalho cerebral. A gente trabalha com um controle de concentração, de respiração. Então, ele pensa no movimento que está executando, porque é uma reeducação corporal. Então, a gente precisa que o praticante... A gente precisa de muita coisa. Reeducação alimentar, reeducação postural, reeducação corporal. A gente precisa se reeducar muito ainda, né, meu? Na vida. E aí, ele já sai se percebendo melhor, porque a gente induz que ele esteja conectando o seu cérebro. Porque a gente induz que... ensina que a sua postura é uma atitude também cerebral, tá? E que a gente, muito mais importante, cerebral, é que o que nos deixa nessa postura ruim, várias posturas ruins, é uma força que é a gravidade, que tenta derrubar a gente, né? Derruba tudo que passa pela frente. Então, não é fácil manter-se aqui. Mas se a gente perceber que a gravidade pode ser uma força de estímulo, Carla, que toda força, tudo na vida, quando a gente tem uma ação, a gente tem uma reação. Se a gravidade tenta me derrubar, eu vou dizer, opa, mas não é para me ficar aqui, isso é para mim ter esse estímulo, vai ser um estímulo postural. E aí eu vou fazer com que o seu cérebro entenda dessa forma. E o músculo tem memória, tanto que às vezes a gente diz assim, quem já praticou atividade antes... Já fez balé muito tempo, balé eu vou ficar dura. Quando já praticou alguma atividade esportiva quando na infância, quando ele vem para uma atividade postural ou mesmo física na vida adulta, o corpo dele já responde muito mais rápido, porque ele tem uma memória cerebral e muscular, uma cognição, uma conexão nessas estruturas. Então fica mais fácil. Vamos mostrar esse outro aparelho aqui, que o pessoal vai dizer, mas é muito parecido com o local onde eu puxo ferro, né? Não é não. Vamos mostrar a diferença entre esse aparelho aqui e o que você puxa ferro na academia. Essa base que é a torre, né? Ela me dá possibilidades de alças superiores e de alças inferiores. Essas alças podem estar tanto nas minhas mãos como nos meus pés, tanto as superiores. Então você pode ficar deitado no chão para fazer o exercício. A gente pode ficar deitado no chão, sentado nessa base, de costas para o aparelho, de frente para o aparelho, de lado naquela base, em todas as posições, porque a gente volta para o tridimensional. É a ideia de fazer com que a sua coluna se reeduque e se movimente de forma todas as posições que você faz no dia a dia. Seja no trabalho, seja durante o sono, seja nas atividades esportivas, seja ao se movimentar em qualquer posição. Meldo, quando uma pessoa chega lá, como é que você vai determinar que ela é uma candidata, ela é um paciente que vai fazer? Começar por aqui, terminar aqui, ou ela vai fazer só por aqui inicialmente, depois é que ela passa para esse aparelho? No primeiro contato, Carla, é feita uma avaliação minuciosa e criteriosa para que a gente possa observar se esse indivíduo, essa pessoa que está indo praticar gyrotonic tem condições de estar durante o método. Então, se ele tem uma lesão grave, se a lesão está aguda, é orientado que ele passe por sessões de fisioterapia, tratamentos medicamentosos, de osteopatia, de RPG, de quiropraxia, para que ele possa entrar. O gyrotonic, que é um método mais avançado. Se ele já tem condições de estar no método, a gente vai observar agora quais são os objetivos dele. Ele já consegue, para ganhar mais estabilidade articular, para ganhar movimento articular que está limitado, amplitude, então a gente vai direcionar. Se ele vem para a base pequena, a base sentada, com os handles, ele já vem para a torre. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas, costumeiramente, todos têm que passar antes do trabalho de consciência da coluna, que é esse que a gente mostrou rapidamente, que ele precisa para movimentar os braços. Aqui começa o aquecimento e aqui ele complementa. Ele tem que ter um controle da coluna, então ele tem que aprender a movimentar a coluna, porque a gente ensina que para ele levar o braço lá na frente, se ele só sacudir o braço dele, isso é uma lesão. Ele vai ter um descolamento até do braço, né? Até uma subluxação, uma ruptura de tendão, uma distensão muscular, mas eu posso levar meu braço lá na frente muito mais inteligente, porque eu posso levar minha coluna em meu braço e trazer minha coluna no meu braço. Diferente se eu só sacudisse meu braço ou só sacudisse meu braço. Então a gente tem a condição de levar junto com a coluna e trazer junto com a coluna. Isso faz um movimento muito mais inteligente, porque você está trabalhando seu corpo por completo. Então você vai movimentando
e vai ganhando força, estabilidade. E você vai acompanhando individualmente cada aluno. E a gente acompanha, no caso, nesse momento, por exemplo, se fosse o aluno praticando gyrotonic nessa base, eu estaria com um banquinho aqui do lado. Deixa eu ficar do lado de cá, que até meu diretor pediu para eu passar para o outro lado. Peraí. Então, vamos Mas você lá. vai falar olhando para frente, tá? Olha, então. Se a gente estivesse executando esse movimento, eu estaria fazendo espelho com o banquinho sentado aqui do lado. Primeiro eu ensino, depois eu executo junto, e depois a gente faz algumas manobras de toque, de pegada, né? Onde a gente vem... E assim como num exercício comum, né? Você vai evoluindo, como é que você evolui nesse exercício? Sim, você evolui com movimentos mais amplos e evolui com a resistência que se dá através daquelas anilhas que estão lá na frente. Então, muitas anilhas, um caso que a gente pensa que muito peso, pode parecer que a gente está me deixando o exercício mais difícil, mas às vezes os pesos estão me dando assistência, estão me ajudando a ir para cima. Então eu posso colocar muitos pesos e na verdade não está me dificultando, está me ajudando. Ou tirar mais pesos e não está me deixando fácil, está me dificultando. Isso vai variar para o meu propósito. Então se eu quero mais fortalecimento muscular, mais estabilidade, a gente vai realmente mudando o peso das anilhas para dar esse fortalecimento, tá entendendo? Vamos explicar para o pessoal de casa, a gente só tem 2 minutinhos agora. Rapidinho. Vamos explicar. E enquanto você vai mostrando aí também, eu queria que você falasse a respeito do tipo de doença ou do tipo de problemas na coluna que a pessoa tem, ou na coluna, na perna, no joelho, que o gyrotonic é indicado. Então, Carla, a gente utiliza há 3 anos o gyrotonic em Fortaleza com resultados muito satisfatórios em lesões da coluna, tipo processos de hérnia de disco, discopatias degenerativas, quando já na fase de utilizar o gyrotonic, utiliza... Mas tem que estar passada a crise, né? Passada a inflamação. Passada a crise na fase já de correção e de estabilização das articulações. Então, lesões de joelho, de menisco, lesões ligamentares, de tendão, nos ombros, nos joelhos, nos quadris, e a gente vai tendo um processo de sucesso nessas lesões ortopédicas de uma forma geral, né? Qual é o resultado assim, mais surpreendente que você já pegou na Então, a gente clínica acompanha durante... Parece que está mergulhando. A gente está fazendo um exercício que, inclusive, se chama canoando. Essa é a ideia do exercício de dar controle para a coluna do praticante, né? Então, a gente acompanha, por exemplo, casos de discopatias degenerativas na coluna nesses 3 anos. A gente acompanha, inclusive, com um processo de ressonância magnética para ser mais fidedigno. E que de uma protusão de disco mais avançada, na segunda ressonância magnética já não aparecia como protusão, na terceira ressonância já não aparecia mais nem como discopatia, isso tudo documentado através de ressonâncias magnéticas, né? Que legal! Lesões de tendão, de supraespinhoso, por exemplo, que é um tendão que a gente tem no ombro, que o paciente não tinha um movimento. Cadê o Cícero? O Cícero está com uma lesão no pescoço. Cervical, a gente também. Cervical. Sim, a gente ganha mobilidade e sustentação da cervical também. Olha, vai fazendo aí que eu vou divulgar o telefone para quem quiser entrar em contato com o Meldo, saber mais informações sobre o gyrotonic, sobre que tipo de preparação tem que fazer ou que exames deve fazer antes de começar a praticar o gyrotonic. 3248-0075, 3248-0075 e 3094-5654, 3094-5654. Meldo, obrigada mais uma vez. Okay. Tira aí pra gente ficar aqui. Pode ser aqui. Obrigado, Carla. Beijo grande. Obrigada pela participação. Se você tiver alguma dúvida, quer mandar pra gente, quer mandar pergunta pro Meldo, entre em contato conosco através do nosso site ou da nossa central de atendimento ao telespectador. Eu vou ficando por aqui, o telefone vai ficar à sua disposição, o site também. E na segunda-feira, 3 horas da tarde, tem mais informação, dica, diversão pra você que acompanha o nosso Tarde Livre. Um grande beijo, Ceará, um beijo, maior Brasil, um cheiro bem grande pra todo mundo. Tchau. Saudade, você aparece. E quando te olho nos olhos, meu mundo para. Para com isso, desfaz essa marra. Abre seu melhor sorriso que eu vou te beijar.